Uma jovem enfermeira tomou banho, um milionário em coma. Mas quando ele acordou de repente, algo milagroso aconteceu. As luzes fluorescentes do Westbridge Private, seu hospital, zumbiam suavemente enquanto Anna Monroe caminhava pelos corredores brancos e imaculados. Ela trabalhava como enfermeira ali havia quase 2 anos, mas hoje se sentia diferente. No momento em que recebeu a convocação inesperada do doutor. Consultório de Harris, chefe da neurologia. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito. Teria feito algo errado? Estaria sendo transferida? Respirou fundo antes de bater na porta de mogno polido. Entrepunto. Ao entrar, ela encontrou o doutor. Harris parado perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar penetrante de sempre fixo no horizonte da cidade. Seu escritório cheirava antisséptico estéril e couro caro, e a atmosfera estava mais pesada do que o normal. Ana, disse ele finalmente, virando-se para ela. Sua voz era comedida. Sério, temos um paciente que precisa de cuidados especiais, mas este trabalho não é para os fracos. Ana franziu a testa. Não é para os fracos de coração? Que tipo de paciente? Perguntou ela cautelosa. Dr. Harris a observou por um instante antes de gesticular em direção a um grosso arquivo médico em sua mesa. Grant Carter, disse ele. Ele disse. Ana prendeu a respiração. Grant Carter? O Grant Carter? Mesmo que não tivesse reconhecido o nome imediatamente, a Covid no arquivo dizia tudo. Um recorte de jornal em preto e branco de um terrível acidente de carro. 1 ano antes, o bilionário mais jovem da cidade sofrera um acidente devastador. Seu carro esportivo capotou de uma ponte no meio da noite, deixando-o em coma. Desde então, seu nome dominava as manchetes. Grant Carter, o implacável e intocável CEO da Carter Enterprises. O homem que construiu um império com apenas 32 anos. Agora ele não passava de um fantasma preso em seu próprio corpo. A família dele raramente o visita, continuou o doutor. Harris e a maioria da equipe médica simplesmente faz suas rondas por obrigação, mas Grant Carter precisa de alguém dedicado, alguém que realmente se importe. Ana mordeu o lábio. Ela podia ouvir a hesitação na voz dele. E você acha que esse alguém sou eu? O Dr. Harris assentiu. Eu acho. Ana respirou fundo. Era uma tarefa assustadora cuidar de um homem que talvez nunca acordasse. Um homem cuja riqueza e poder outrora ditaram a vida de milhares. Mas, no fundo, ela sabia a resposta antes mesmo de falar. Eu farei isso. Doctor. Os lábios de Harry se comprimiram em uma linha fina, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Ótimo. Seu turno começa hoje à noite. A suíte privativa no último andar do hospital estava estranhamente silenciosa quando Ana entrou. Ao contrário da frieza estéril dos outros quartos de pacientes, este era projetado para o luxo. Uma planta espaçosa, lustres com iluminação suave, móveis de carvalho escuro, e no centro de tudo estava Grant Carter. Ela prendeu a respiração ao observá-lo. Apesar dos tubos, das máquinas que o mantinham vivo e da imobilidade do seu corpo, ele era lindo. Queixo forte, cílios escuros contrastando com a pele pálida, ombros largos visíveis sob a camisola do hospital. Não fosse pela quietude sem vida, ele poderia facilmente passar por um homem simplesmente dormindo. Mas aquele não era um sono comum. Era um homem preso em um silêncio sem fim. Ana engoliu em seco e se aproximou, ajustando o soro antes de pegar o pano quente preparado para ele. Ela hesitou por um segundo antes de pressioná-lo delicadamente contra a pele dele. No momento em que o tocou, um arrepio estranho percorreu sua espinha, uma sensação que ela não conseguia explicar, como se ele pudesse senti-la ali, como se em algum lugar nas profundezas de sua inconsciência ele sabia. Um bip suave do monitor cardíaco preencheu o silêncio, constante e rítmico. Ana se livrou da sensação estranha e continuou seu trabalho, limpando cuidadosamente os braços e o peito dele, certificando-se de que seu corpo permanecesse limpo e bem cuidado. Acho que você não tem nada a dizer sobre isso, né? Murmurou ela, quase para si mesma. Silêncio. Vou interpretar isso como um não. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Apesar de tudo, os dias se transformaram em rotina.
Todas as manhãs e noites, Ana lhe dava banho, trocava seus lençóis e monitorava seus sinais vitais. Mas logo não se tratava apenas de cuidados médicos. Ela se viu conversando com ele, contando histórias sobre o seu dia, sobre o mundo do lado de fora da janela. Você devia ver a comida do refeitório, Grant. É trágico, mesmo para um bilionário. Duvido que você sobreviveria. Silêncio. Nem sei por que estou falando com você. Talvez eu só goste do som da minha própria voz. Silêncio. Silêncio. Ou talvez você esteja mesmo ouvindo. O monitor cardíaco apitava sem parar, como se estivesse respondendo. E talvez, só talvez, ele estivesse. Ana cantarolava baixinho enquanto mergulhava uma toalha limpa na água morna. O silêncio estéril da suíte particular de Grant no hospital era algo a que ela se acostumara ao longo das semanas. O bip constante do monitor rígido, o zumbido fraco do soro. Tudo isso agora fazia parte do cenário. Ela se inclinou sobre a cama, enxugando cuidadosamente o rosto de Grant, com os dedos gentis, mais precisos. Sabe, ela disse com a voz leve, li em algum lugar que pessoas entre vírgulas ainda conseguem ouvir coisas. Então, tecnicamente, você é o pior ouvinte que já conheci. Sem resposta. Claro. Ela suspirou, balançando a cabeça. Está tudo bem. Já estou acostumada a falar sozinha agora. Ela se moveu para limpar a curva do maxilar dele quando um leve movimento. Ela prendeu a respiração. Teria imaginado? Ela congelou, olhando para a mão dele. Nada. Os dedos permaneciam imóveis contra os lençóis brancos e impecáveis. Ana deu uma risadinha, balançando a cabeça. Ótimo. Agora estou alucinando. Talvez eu seja quem precise de uma cama de hospital. Mas o desconforto persistiu, e nos dias seguintes aconteceu de novo. Na segunda vez, ela estava ajustando o travesseiro dele. Ela não estava olhando quando sentiu uma leve pressão contra o pulso. Sua cabeça se abaixou bruscamente. A mão de Grant se moveu apenas uma fração de centímetro, mas o suficiente para fazer seu estômago revirar. Grant, ela sussurrou, mal percebendo que havia dito o nome dele. Silêncio. O mesmo bip ritmado do monitor. Ela colocou a mão sobre a dele, sentindo seu calor, sua imobilidade, seu movimento potencial. Nada. Estaria imaginando coisas? Ou algo estava mudando? Ana não conseguia se livrar da sensação, então relatou ao doutor. Harris. Ele se moveu. O médico arqueou uma sobrancelha, cético. Acho que sim, admitiu Ana. No começo achei que tinha imaginado. Mas continua acontecendo. Seus dedos tremem. Sua mão se move ligeiramente. É pequena, mas está lá. O Dr. Harris recostou-se na cadeira, imerso em pensamentos. Faremos exames, disse ele finalmente. Mas não crie muitas expectativas, Ana. Podem ser apenas espasmos musculares reflexos. Ana assentiu. Mas no fundo, ela não acreditava nisso. Ela sentiu que algo estava acontecendo, e quando os resultados dos testes chegaram, não ficou surpresa. Há aumento da atividade cerebral, Dra. Harris contou a ela. Suas respostas neurológicas estão mais fortes do que antes. O coração dela disparou. Então ele está acordando? O Dr. Harris hesitou. Não necessariamente. Poderia significar qualquer coisa, mas é um bom sinal. Não era a resposta que ela queria, mas foi o suficiente. Hein? Naquela noite, sentada ao lado da cama dele, Ana se viu falando com Grant mais do que o normal. Não sei se você consegue me ouvir, mas algo me diz que consegue, murmurou. Ela olhou para o rosto dele, para suas feições fortes, ainda imóveis. Mas pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha na sala. Então, ela falou. Contou a ele sobre seu dia, sobre os pacientes que a frustravam, sobre o médico mal-educado do terceiro andar que sempre roubava seu café. Ela lhe contou sobre sua infância, sobre a pequena cidade onde cresceu, sobre como sempre sonhou em ser enfermeira. E enquanto falava, não percebeu que, no silêncio do coma, Grant a escutava. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas do quarto de hospital, lançando um brilho cálido sobre o corpo imóvel de Grant Carter. O bip do monitor cardíaco preencheu o silêncio, constante e rítmico, como sempre fora no último ano. Ana estava de pé ao lado da cama, arregaçando as mangas. Era apenas mais um dia, mais um banho de rotina,
Mais uma rodada de conversas com alguém que talvez nunca lhe respondesse. Ela mergulhou um pano quente na bacia, torceu-o e começou a limpar delicadamente o peito de Grant, com movimentos precisos e cuidadosos. Sabe, Grant, murmurou ela, sorrindo levemente. Eu estava pensando em ter um cachorro. Preciso de alguém que me escute, que não fique aí deitado e me ignore o dia todo. Silêncio. Ela suspirou. Certo. Que grosseria. Eu só estava puxando conversa. Ela estendeu a mão para o braço dele, passando o pano sobre a pele dele, os dedos roçando no pulso dele. E então os dedos dele apertaram o pulso dela. Ana congelou. Uma respiração ofegante ficou presa na garganta enquanto ela olhava para a mão dele. A pressão não era muita. Suave, fraca, hesitante. Mas estava lá. Meu Deus! Seu coração batia violentamente. O pulso zumbia nos ouvidos. Ela queria acreditar que era apenas mais um reflexo, apenas mais uma contração sem sentido. Mas não era. Porque então os olhos de Grant se abriram de repente. Por um momento, Ana não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. Não conseguia. Não conseguia pensar. Ela passara meses olhando para aquelas pálpebras fechadas, atenta a qualquer sinal de movimento, a qualquer lampejo de vida. E agora? Agora, aqueles olhos azuis profundos como o oceano a encaravam. Estavam confusos, desfocados, vulneráveis, mas vivos. Os lábios secos de Grant se separaram. Sua voz estava rouca, quase um sussurro, mas era uma companhia de verdade. O corpo inteiro de Ana ficou tenso. Seus joelhos quase cederam, sua respiração presa entre a descrença e o pânico absoluto. Ele falou. Ele acordou. O impossível tinha acabado de acontecer. Ela mal percebeu a bacia de água escorregando de suas mãos, espirrando no chão branco imaculado enquanto ela cambaleava para trás. Meu Deus! Seus instintos afloraram. Ela se virou e bateu a mão no botão de emergência na parede. Um alarme alto soou pelo corredor. Segundos depois, a porta se abriu e uma equipe de médicos e enfermeiros entrou correndo, liderada pelo Dr. Harris. O que aconteceu? Perguntou o doutor. Harris, enquanto se aproximava da cama, já verificando os sinais vitais de Grant. A voz de Ana tremeu. Ele. Ele agarrou minha mão. Ele abriu os olhos. Ele ponto. Ela olhou para Grant, ainda sem acreditar no que via. O peito dele subia e descia trêmulo, os olhos percorrendo o quarto como se tentasse descobrir onde estava enquanto pensava. Ele não estava totalmente consciente. Ainda não. Mas ele estava aqui. A expressão do doutor. Harris passou do choque à ação. Chamem uma equipe neurológica. Agora. Enfermeiros se apressavam, com as vozes se sobrepondo em descrença, enquanto se apressavam para realizar os exames. A sala era um turbilhão de movimento, mas Ana não conseguia tirar os olhos de Grant. Então, como se sentisse o olhar dela, seus olhos encontraram os dela novamente. E desta vez, ele não desviou o olhar. Tudo estava acontecendo tão rápido. Os médicos lhe faziam perguntas, iluminavam suas pupilas para testar suas funções motoras. Mas, apesar de tudo, o olhar de Grant continuava se voltando para Ana. Ela deu um passo à frente, hesitante, engolindo em seco. Grant, ela sussurrou, você se lembra de alguma coisa? Ele a encarou, piscando lentamente. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então seus dedos se contraíram novamente, e antes que ela pudesse reagir, ele estendeu a mão para ela fracamente, lenta mas deliberadamente. Sua mão fechada em torno da dela, seu aperto frágil, porém firme, como se ele a conhecesse desde sempre. Ana prendeu a respiração. O Dr. Harris ergueu os olhos bruscamente. Grant, você sabe quem ela é? Grant não respondeu imediatamente, com as sobrancelhas franzidas, o olhar fixo em Ana. Não sei, murmurou, com a voz rouca por meses de desuso. Mas sinto que deveria saber. Um arrepio percorreu a espinha de Ana, pois embora Grant Carter não se lembrasse dela, algo dentro dele se lembrava. Os dias após o despertar milagroso de Grant foram repletos de exames, terapia e perguntas intermináveis. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação.
Fisicamente, ele estava fraco, mas melhorando. Seus músculos, rígidos por um ano de imobilidade, estavam recuperando força com a reabilitação, mas mentalmente essa era outra história. Grant não conseguia se lembrar de nada sobre o acidente, e quanto mais o pressionavam para obter detalhes, mais frustrado ele ficava. Grant, vamos tentar de novo, disse o doutor. Harris durante uma das sessões. Qual é a última coisa da qual você se lembra? Grant esfregou as têmporas, com a expressão tensa. Eu não sei, qualquer coisa. Onde você estava, o que estava fazendo? Grant expirou bruscamente. Eu te disse, são só pedaços, flashes. Me conte sobre eles. Um longo silêncio, então Grant fechou os olhos, franzindo as sobrancelhas. Lembro-me de uma sensação. Sua voz era lenta, incerta, como se algo estivesse errado, como se eu estivesse em perigo. Ana, que ouvia em silêncio de lado, enrijeceu-se. Grant continuou, com os dedos cerrados. Havia uma estrada, faróis, e então nada, só escuridão. Dr. Harris suspirou. É comum que vítimas de trauma bloqueiem memórias dolorosas. Elas podem voltar sozinhas, mas por enquanto estamos nos concentrando na recuperação. Grant assentiu, mas Ana percebeu a frustração em seu maxilar cerrado. E no fundo, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Naquela noite, sem conseguir parar de pensar nisso, Ana foi ao arquivo do hospital. Ela já havia lido o arquivo de Grant antes, mas desta vez examinou cada detalhe com um olhar renovado. E foi então que ela viu algo que ela não havia percebido antes. O relatório da equipe de reconstrução do acidente afirmou que os freios de Grant falharam. Falharam. Não se desgastaram. Não com defeito. Mexido. Um arrepio percorreu sua espinha. Não se tratava apenas de um acidente infeliz. Alguém queria Grant morto, e ele não fazia ideia. Respirando fundo, ela fechou o arquivo. Ela precisava contar a ele, porque se alguém já tivesse tentado matar, Lo uma vez poderia tentar novamente. A recuperação de Grant estava acontecendo em uma velocidade impressionante. Em apenas algumas semanas, ele passou de acamado a sentado, comendo sozinho e falando frases completas. Agora, com a ajuda da fisioterapia, ele estava reaprendendo a andar. E durante todo esse tempo, Ana estava lá. Cada passo, cada luta, cada momento frustrante em que ele queria desistir. Ela o puxou de volta. Eu não consigo fazer isso, Grant murmurou, agarrando as barras paralelas com força enquanto tentava se levantar. Sim, você pode, disse Ana firmemente, ficando ao lado dele. Você já chegou até aqui, Grant. Não pare agora. Ele se virou para olhar lá, com a respiração ofegante. Ela não estava apenas dizendo palavras para motivá-lo. Ela realmente acreditava nele, e isso o fazia acreditar em si mesmo. Com um suspiro determinado, ele deu mais um passo à frente. O rosto de Ana se iluminou. Pronto. Pela primeira vez desde que acordara, Grant sorriu. Não por educação, nem por obrigação, mas porque pela primeira vez se sentia vivo novamente. E sabia exatamente a quem agradecer por isso. Ana não era como os outros. Ela não o tratava como um caso de caridade. Ela não o via como um bilionário preso numa cama de hospital. Ela o via apenas como Grant, e era por isso que ele se sentia atraído por ela. Sempre que ela estava no quarto, o mundo parecia mais leve. Sempre que ela falava, sua voz o puxava para fora da escuridão que pairava, pairando em sua mente. E sempre que ela o tocava, uma mão em seu braço, o firmando enquanto caminhava, ajeitando seu travesseiro, sua pele formigava com algo que ele não conseguia explicar. Certa noite, após uma sessão de terapia particularmente longa, Ana sugeriu que dessem um passeio no jardim do hospital. Ar fresco pode te fazer bem, disse ela sorrindo. Grant concordou. Mas o que ele não esperava era como tudo seria diferente fora daqueles muros do hospital. O ar fresco da noite, o farfalhar das árvores, a lua lançando um brilho suave sobre o mundo. Pela primeira vez, ele se sentiu uma pessoa novamente. Não um paciente, não um mistério com memórias perdidas. Só ele. Por quê? E ao lado dele, Ana. Caminharam lentamente, Ana segurando o braço dele para se apoiar. A princípio, Grant achou que fosse apenas parte do trabalho dela.
Mas então, viu o jeito como os dedos dela se demoravam em seu pulso, o jeito como ela o olhava quando achava que ele não estava olhando, o jeito como a respiração dela falhava levemente sempre que ele se aproximava demais. E de repente, ele soube que ela também sentia. Aquele puxão, aquela conexão silenciosa entre eles. Pararam perto de um pequeno banco de pedra, o luar projetando sombras sobre o jardim. Grant se virou para ela, com o coração batendo irregularmente desta vez por um motivo diferente. Anna abriu a boca para dizer algo, mas antes que pudesse, Grant pegou sua mão. Seus lábios se abriram em surpresa, seus olhos buscando os dele. Não me lembro de nada da minha vida antes disso, ele admitiu em voz baixa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Anna engoliu em seco. O quê? Ele apertou ainda mais os dedos dela. Eu confio em você. As palavras eram simples, mas para ele significavam tudo. E a julgar pela forma como a respiração de Ana ficou presa na garganta, pela forma como suas bochechas coraram sob o luar, pela forma como ela não se afastou, ela entendeu. E por enquanto, isso bastava. A noite foi agitada. Grant se revirou na cama do hospital, o corpo ainda fraco, mas a mente a mil. E então, um clarão. Uma súbita explosão de memórias atingiu seu subconsciente como uma represa se rompendo. A estrada estava escura, a chuva caía no para-brisa, e seus limpadores de para-brisa lutavam para acompanhá-lo. Grant agarrou o volante com força, a mente ainda turva pela reunião que acabara de sair. Algo parecia estranho, estranho. Então, do nada, com os faróis brilhando, vindo em sua direção, um SUV preto entrou na sua faixa a toda velocidade. Grant puxou o volante, os pneus derrapando no asfalto escorregadio. Os freios não funcionaram. Seu coração batia forte enquanto ele tentava desesperadamente recuperar o controle e pouco antes do impacto, seus olhos se voltaram para a beira da estrada. Uma figura sombria estava ali, observando. E então, escuridão. Os olhos de Grant se abriram de repente, sua respiração ofegante, curta e irregular. Seu pulso acelerou, o suor grudando na pele. A lembrança fora tão vívida, tão real, e agora ele sabia a verdade. Não foi um acidente. Alguém tentou matá-lo. Anna percebeu que algo estava errado assim que entrou no quarto dele na manhã seguinte. Ele estava diferente. Seu sorriso irônico de sempre havia desaparecido. Seu corpo estava tenso. As mãos dele estavam cerradas. Grant? Perguntou ela, cautelosa. O que houve? Seus penetrantes olhos azuis se fixaram nos dela, cheios de uma nova intensidade. Lembro-me de uma coisa. O estômago da Ana embrulhou. O acidente. Ele assentiu com firmeza. Não foi um acidente, Ana. Alguém mexeu nos meus freios. E havia um homem parado na beira da estrada, apenas observando meu carro bater. Ana sentiu arrepios na espinha. Tudo o que ela suspeitava, ele tinha acabado de confirmar. Mas a pergunta permanecia. Quem e por quê? Por quê? Anna e Grant passaram os dias seguintes investigando mais a fundo, vasculhando os arquivos de Grant, registros da empresa e qualquer coisa que pudesse indicar que alguém queria que ele fosse embora. Então, finalmente, encontraram uma transferência financeira, uma grande quantia de dinheiro transferida poucos dias antes do acidente. O destinatário? Um criminoso conhecido com histórico de orquestrar acidentes encenados. E o remetente, Nathan Carter, meio-irmão de Grant. A compreensão o atingiu como uma tonelada de tijolos. Era ele, Grant sussurrou, agarrando a borda da mesa. Nathan sempre sentira ciúmes. Sempre sentira que Grant era o favorito, aquele que herdara o legado do pai enquanto ele próprio fora deixado nas sombras. E agora ele tentara apagar Grant completamente. Anna sentiu o coração apertar. Grant. Ele queria você morto. Grant cerrou os dentes. E agora vou garantir que ele pague. Naquela noite, Grant e Anna combinaram de encontrar Nathan pessoalmente em um escritório mal iluminado dentro da propriedade Carter. Nathan estava recostado numa poltrona de couro, girando um copo de uísque enquanto Grant e Anna entravam. Ora, ora, Nathan deu um sorriso irônico. O morto caminha. Os olhos de Grant ardiam de fúria. Por que você fez isso, Nathan? Nathan tomou um gole lento de sua bebida. Você já sabe o porquê. Anna deu um passo à frente.
Você tentou matar seu próprio irmão. Por quê? Dinheiro? Poder? O sorriso irônico de Nathan desapareceu. Por tudo o que deveria ter sido meu, ele cuspiu. Você sempre foi a criança de ouro, a herdeira, aquela a quem tudo foi entregue. Bem, adivinha? Eu estava cansado de esperar pela minha vez. Grant cerrou os punhos. Então você contratou alguém para sabotar meu carro? Zrenia, Nathan riu friamente. Achei que você não sobreviveria. Mas ei, milagres acontecem, certo? Ana sentiu a raiva fervilhar dentro dela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e 2 policiais uniformizados entraram. O rosto de Nathan empalideceu. Nathan Carter, anunciou um policial. Você está preso por tentativa de homicídio. Nathan se virou para Grant, com a expressão se contorcendo em pânico. Você armou para mim. Grant inclinou a cabeça. Não, irmão, você se armou. Nathan foi arrastado algemado, gritando ameaças vazias, e quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio pesado tomou conta do quarto. Grant finalmente expirou, seus ombros relaxando pela primeira vez desde que acordara. Estava tudo acabado. A justiça fora feita, e ele finalmente estava livre. A propriedade Carter sempre fora grandiosa, imponente e fria, uma fortaleza de riqueza construída ao longo de gerações de poder. Mas esta noite, quando Ana entrou no refeitório mal iluminado, a sensação era diferente, mais acolhedor, mais íntimo. A suave luz de velas cintilava sobre a mesa elegantemente posta, perto das grandes janelas de vidro com vista para o horizonte da cidade. Mais acolhedor, mais íntimo. A suave luz de velas cintilava sobre a mesa elegantemente posta, perto das grandes janelas de vidro com vista para o horizonte da cidade. O aroma de rosas frescas enchia o ar, e uma garrafa de vinho gelava ao lado de 2 pratos perfeitamente dispostos. Ana prendeu a respiração. Grant, o que é tudo isso? Ela. Ela perguntou, virando-se para encarar Elo. Grant estava atrás dela, com as mãos enfiadas nos bolsos, os olhos azuis suaves, porém intensos. Jantar, ele disse simplesmente. Só você e eu. Ana sentiu um aperto no peito. Nas últimas semanas, a vida deles tinha sido um turbilhão, desde a recuperação dele até a descoberta da verdade sobre o acidente, passando pela prisão do irmão. Mas agora, com a tempestade finalmente para trás, havia apenas este momento, e de alguma forma, isso parecia ainda mais assustador. Enquanto se sentavam, Ana não conseguia ignorar o olhar de Grant para ela, como se estivesse memorizando cada detalhe, como se ela fosse algo frágil, porém precioso. Você está quieto, disse ela, dando a ele um pequeno sorriso provocador. Isso não é típico de você. Ele expirou, girando a taça de vinho entre os dedos. Eu estava pensando que isso é ainda mais perigoso, ela brincou. Ele não riu. Em vez disso, inclinou-se para a frente, o olhar ardente dela. Ana, você sabe quantas pessoas se afastaram de mim enquanto eu estava em coma? O sorriso dela desapareceu. Segundo, ela sabia que tinha visto em primeira mão. A maneira como a família dele o tratava como um fardo, a maneira como seus supostos amigos seguiram em frente. A única razão pela qual ele sobreviveu àquela escuridão foi porque alguém ficou. Porque ela ficou. Mas você não fez isso, Grant murmurou. Você estava lá dia após dia. Você cuidou de mim quando eu nem conseguia abrir os olhos, quando eu não passava de uma causa perdida para todos os outros. Você se recusou a desistir de mim. Ana sentiu um nó na garganta. Ela nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ela tinha acabado de fazer o que achava certo. Mas para Grant, isso significava tudo. Grant se aproximou, seus dedos roçando os dela na mesa. Ana, eu tenho tudo. Sua voz era suave, mas firme. Dinheiro, poder, influência. Mas nada disso significa nada sem você. Ana prendeu a respiração. Grant, deixe-me terminar, sussurrou ele. Sua mão finalmente se fechou em volta da dela, seu polegar traçando círculos lentos e delicados em sua pele. Não sei como aconteceu, não sei quando começou. Mas o que eu sei é que em todos os momentos em que estive preso naquele coma, você foi quem me manteve vivo. Você foi minha luz na escuridão. Ana. Seus olhos ardiam de lágrimas. Eu te amo. As palavras a atingiram,
roubando-lhe o fôlego. Não porque ela também não as tivesse sentido, mas porque ouvi-las dele tornava-as inegavelmente reais. Grant Carter, o homem que outrora vivera num mundo de cálculos frios, acordos comerciais e jogos de poder, estava agora sentado à sua frente, expondo a sua alma. E pela primeira vez na vida, Ana sentiu algo que nunca havia sentido antes. Verdadeira, completa e irrevogavelmente acarinhada. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela sorria através delas. Grant, ela sussurrou. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ele estendeu a mão gentilmente, enxugando uma lágrima do rosto dela. Então deixe-me mostrar a você. E quando ele se inclinou, pressionando a testa contra a dela, Ana soube que aquilo era só o começo. Meses se passaram desde aquela noite fatídica em que Grant confessou seu amor por Ana, e nesse tempo tudo mudou. Grant havia se recuperado completamente, recuperando as forças. Após horas intermináveis de reabilitação e treinamento, seu corpo não estava mais fraco, não estava mais retido pelo acidente que quase lhe tirou a vida. E agora ele era Grant Carr Carter, mais uma vez, de volta ao comando da Carter Enterprises, na sala de reuniões com a confiança de um homem que já tinha ido ao inferno e voltado e sobrevivido. Mas havia uma diferença crucial entre o homem que ele era antes do acidente e o homem que estava ali agora. Desta vez, ele não estava sozinho. Desta vez, ele tinha Ana, e em breve, se ela dissesse sim, seria dele para sempre. O terraço da propriedade Carter era banhado pelo brilho suave do sol poente, lançando tons dourados e quentes sobre o horizonte da cidade. Ana estava parada na beirada, admirando a vista de tirar o fôlego, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. E em breve, se ela dissesse sim, seria dele para sempre. O terraço da propriedade Carter era banhado pelo brilho suave do sol poente, lançando tons dourados e quentes sobre o horizonte da cidade. Ana estava parada na beirada, admirando a vista de tirar o fôlego, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. É lindo aqui em cima, ela murmurou, a brisa brincando suavemente com seus cabelos. Grant, parado atrás dela, sorriu. Não tão lindo quanto você. Ela se virou para ele, revirando os olhos, brincalhona. Suave, Carter. Muito suave. Mas sua expressão provocadora desapareceu quando ela viu o jeito como ele a olhava. Havia algo diferente em seus olhos naquela noite. Algo mais profundo, mais certo, mais infinito. Antes que ela pudesse perguntar, ele respirou fundo. Então, lentamente, ele se ajoelhou. Ana prendeu a respiração. Suas mãos voaram até a boca quando Grant tirou uma caixinha de veludo, abrindo e revelando o anel de noivado mais deslumbrante que ela já vira. Um diamante elegante cravejado em uma delicada aliança de platina. Mas não foi o anel que a deixou sem fôlego. Foi ele. Era o jeito como sua voz tremia levemente enquanto ele sussurrava. Ana, você não salvou apenas a minha vida. Você se tornou a minha vida. Seu coração batia forte. Antes de você, eu tinha tudo. Dinheiro, poder, sucesso. Mas eu estava sentindo falta de algo. Eu estava sentindo sua falta. Lágrimas brotaram em seus olhos. Você é a razão pela qual lutei para viver. A razão pela qual me reencontrei. E agora quero passar o resto da minha vida garantindo que você saiba o quanto significa para mim. Ele ergueu o anel, sem tirar os olhos dos dela. Ana Monroe, quer se casar comigo? O mundo parou. Ana não conseguia falar, não conseguia respirar. Tudo o que ela conseguiu fazer foi assentir freneticamente, com risos e lágrimas transbordando ao mesmo tempo. Sim, ela finalmente conseguiu, com a voz embargada. Sim, Grant. 1000 vezes sim. Grant soltou um suspiro de alívio, deslizando o anel no dedo dela antes de puxá-la para seus braços, para o seu mundo, para o eterno. E quando seus lábios se encontraram sob a luz do sol poente, Ana soube que aquele era o seu lugar. Sempre. A propriedade Carter nunca pareceu mais radiante do que no dia do casamento. Os jardins se transformaram em um paraíso encantador. Rosas brancas ladeavam os caminhos. Luzes cintilantes adornavam os imponentes carvalhos e uma música suave tocava ao fundo,
enquanto os convidados se reuniam em êxtase. Ana estava na entrada imponente, trajando um elegante vestido branco, com o coração acelerado. Está pronta? Swingava Lisa, sua dama de honra, ao lado dela. Ana respirou fundo, apertando os dedos em volta do buquê. Então, olhou para cima e lá estava ele. Grant estava no altar, vestindo um smoking preto clássico, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no universo. Seu nervosismo desapareceu. Pui. Ela deu um passo à frente, caminhando pelo corredor com absoluta certeza. Cada passo a aproximava da eternidade, e quando finalmente o alcançou, Grant segurou suas mãos, seus olhos brilhando com amor puro e sem filtros. Os votos foram proferidos, suas promessas seladas, não apenas em palavras, mas no vínculo inquebrável que haviam construído em meio a cada dificuldade, cada batalha, cada momento de devoção inabalável. Eu os declaro marido e mulher. Uma onda de alegria irrompeu quando Grant segurou seu rosto, dando-lhe o beijo mais sincero e significativo contra os lábios. E enquanto o mundo comemorava, Ana percebeu que este não era o fim da história deles. Isso foi só o começo. Quando o sol começou a se pôr, Grant e Ana se afastaram da multidão, caminhando de mãos dadas pelos jardins, desfrutando de sua nova realidade. Chega de hospitais, chega de solidão, chega de dor. Só eles, juntos, sempre. Grant apertou a mão dela gentilmente. Sabe, ele murmurou, eu achava que tinha tudo antes de te conhecer. Ana sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele, e agora ele a olhava, com uma expressão suave, devotada, infinita. Agora sei que nada do que tive antes importa, porque você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ana piscou para conter as lágrimas, impressionada pela profundidade das palavras dele, e enquanto caminhavam em direção ao brilho dourado do pôr do sol, ela sabia que haviam passado por tempestades, escuridão e experiências de quase morte, mas no final, o amor venceu. E com Grant ao seu lado, Ana finalmente estava em casa. Enquanto Grant e Ana caminhavam de mãos dadas rumo ao seu final feliz, sua história se tornou um testemunho de algo verdadeiramente poderoso. Amar não é apenas encontrar alguém, mas estar ao lado dessa pessoa em todas as tempestades. Ana nunca desistiu de Grant, mesmo quando o mundo desistiu. E no final, foi o amor, não o dinheiro ou o poder, que realmente o salvou. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nas histórias que tocam a alma. Para mais histórias emocionantes e inspiradoras, ative as notificações para não perder nenhuma história que vai tocar sua alma. Obrigado por assistir. E lembre, se às vezes as mais belas histórias de amor começam das maneiras mais inesperadas. Até a próxima história.